da Vaza Toga foi no mesmo dia, coincidentemente, que mostrou ali que as mensagens dos ex-assessores do Alexandre de Moraes tinha ali indícios e provas, de acordo com as imagens divulgadas, claras de uma perseguição política dos perfis das redes sociais. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olhem só, bombástico. O cerco está pegando fogo. O cerco está se fechando. Vejam aí o primeiro vídeo do Nicolas. Ele vai continuar falando sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. Vejam também Wesley Ross, mais o advogado Chiquinho, falando sobre as mensagens do WhatsApp dos assessores. E é lógico, tem também do Tagliaferro, mas no final, um vídeo de uma repórter, Karine, ela fala, Karina, né, falando, mostrando todas as provas de que tudo foi manipulado. E mais uma coisa, você vai ver também aí, com Gus Gaia, ele falando sobre as sanções que foram impostas a alguns ministros, alguns parlamentares e aos seus familiares, se estendem aos seus familiares. E lembrando que muitos têm bens, têm muita coisa nos Estados Unidos. Então veja aí, ele vai colocar o perfil de cada um. Dê uma olhada. Olha, está se fechando. A verdade está vindo à tona. Você que tanto esperou por isso, por essas verdades sobre o que era feito nos bastidores para prender pessoas inocentes, criando prova. Eles iam lá no perfil do Facebook, via e olhavam se eles tinham falado alguma coisa contra a esquerda, contra qualquer um, né, que se posicionasse contra a esquerda, contra alguns políticos da esquerda. Eles iam lá nos perfis, olhavam e arrumavam a condenação. Se não tivesse, eles arrumavam. Dá uma olhada aí no que o Wesley Ross falou, o advogado que está brilhantemente agora pegou essa causa, né? Então dê uma olhada aí e deixe seu comentário, beleza? Literalmente um cara foi preso no dia 8 por uma postagem de 2018, é só ver, é só ler os documentos, nós colocamos aqui ontem. Ou seja, nós precisamos entender que não é somente um pedido de impeachment por via porque eu sou oposição. Ele é um violador de direitos humanos, que está numa lista de criminosos internacional, não uma lista de chamada de escola infantil, não. Ele está juntamente com Al-Qaeda, com PCC, com Hezbollah. Ou seja, a Vaza Toga foi, obviamente, uma pancada, e no mesmo dia ele decreta a prisão de Bolsonaro. Inclusive, isso foi um dos motivos que ele não comunicou a nenhum dos outros ministros. Olha só que interessante, saiu na Folha, dá uma olhada aí, de que ele está isolado dos outros ministros, porque ele não nem comunicou a prisão dos outros demais ministros, porque a decisão do processo que acontece com o Bolsonaro não é só do Alexandre de Moraes, precisa se colocar para a turma, mas nem isso ele fez. Ou seja, foi uma cortina de fumaça para poder realmente tirar o foco da Vaza Toga. Eu não tenho dúvidas que está literalmente assim claro a incapacidade dele de permanecer neste caso e pagar o que ele tem feito com pessoas inocentes. Pode ficar em paz que daqui a pouco vai vir uma camisa preta, uma calça jeans e um chinelo branco. Eu aqui condenado a 12 anos de prisão porque abri minha boca, sou um incitador do ódio, segundo Alexandre de Moraes. Então, ainda bem que eu não estou exilado nem em Cuba, nem em Venezuela, para ficar tranquilo que eu estou nos Estados Unidos, onde ele não chega e não toca em mim. Agora, engraçado que eu estou descobrindo agora o que a gente já temia, mas agora estamos descobrindo por causa de Eduardo Tagliaferro. Se você não sabe, a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro é por causa de um homem, Eduardo Tagliaferro. Sabe aquela coisa, eu vou tirar o pino da granada, se eu soltar da minha mão explode, aí o Alexandre soltou a dele também. Ah, também vou soltar meu pino, qual que é o pino seu, Alexandre? Eu vou meter um medinho prendendo o Bolsonaro dentro de casa. Tipo assim, ai, se eu fizer algo... Não, Tagliaferro, se eu fizer algo mais, soltar algum print mais, pode ser que ele prenda o Bolsonaro. Prende, tenta a sorte. O azar você já tem.
Alexandre de Moraes, o azar você já tem. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Eu com medo? Imagina, já estou condenado a 12 anos de prisão, você esqueceu? Você me condenou por qual crime? Você não tem imagem minha depredando prédio nenhum. Você não tem, jamais teria. Aliás, você tem vídeos meus falando contra a violência. Eu sou um incitador do ódio por meio de redes sociais. Contra o processo eleitoral e contra a democracia. Eu, criminoso, 12 anos. E agora descobri por que eu e aquelas pessoas que estão na papuda estão condenadas. Onde tinham as provas? O que você tinha contra aquelas senhoras? Pai de família, o Crezão que foi morto. Quais eram as provas de criminosos? Você só vai entender no print, um printzinho, que o ex-assessor de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, soltou. Isso deixou ele com medinho, ele disse, vamos tentar intimidar eles, prende o Bolsonaro em casa. Aí, quem sabe assim o Tagliaferro fecha a boca. Quem vai narrar é o cara que tá tirando o sono de seu Alexandre de Moraes. Dr. Jeffrey Chikini. Ele vai narrar pra gente, aliás, narra os prints, que a chefe do gabinete do senhor Alexandre de Moraes, conversando com o Tagliaferro e com oficiais ali do TSE, a conversa nos prints, vocês vão ver, conversa de WhatsApp, o papo era, levantem e revirem a vida deles, cara, se alguma coisa me dá motivos pra prender, ou seja, não tinha crime. Agora que eles vão buscar os motivos, primeiro levaram aquele ônibus fatídico onde eles acharam que estariam sendo abrigados e na verdade era a prisão. Então agora o desespero no WhatsApp, que é essa conversa que você vai ver agora, para tentar arrumar provas para mantê-los presos. O Dr. Chikini vai explicar. Na verdade isso é uma conversa de WhatsApp, né? Uma força-tarefa entre STF e TSE para caçar provas para manter aqueles inocentes presos. Olhem isso daqui. Eduardo Tagliaferro, vamos lá. Nós precisamos de soluções. Nós temos que achar provas para manter todo mundo preso. Eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Nós aqui no STF somos rápidos, vocês no TSE são lentos. Desculpa a expressão, o pessoal aí tá mal acostumado. O Tagliaferro. Não, chefe. O pessoal não tá mal acostumado. É que o povo nunca fez isso. Nós não estamos. O TSE não foi feito para buscar prova para deixar pessoas inocentes presas preventivamente. Com o ministro não temos espaço para esse tipo de desculpa. Se vira, acha a prova, porque o ministro quer que fique todo mundo preso. Aí ele toma uma chamada, vou te ligar, não vou atender. Estou lotada de coisa aqui para fazer, Eduardo, se vira aí. Eduardo, eu preciso que você se vire. Precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Veja, nós não podemos deixar essas pessoas escaparem pelos dedos. A chefe de gabinete segue. A PGR pediu liberdade para eles, mas o ministro não quer soltar. Sem antes a gente ver nas redes sociais. Olha aqui, ó. Sem antes a gente ver nas redes sociais se tem alguma coisa. Veja. Nós precisamos encontrar alguma coisa contra essas pessoas nas redes sociais. As pessoas não estão presas pelo que elas fizeram. Nós manteremos essas pessoas presas pelo que elas são. Direito penal do autor, não é direito penal do fato. O fato é aquilo, crime de dano, vandalismo. As pessoas ficaram presas pelo que elas são. Vê na rede social que tem. Vê se elas não gostam do STF, vê se elas são bolsonaristas. E aqui um exemplo de pessoas que eles estavam querendo acusar como golpistas. Ó, analise a vida dessas pessoas, analise a rede social. Ache alguma coisa contra esses golpistas nas redes sociais. O PGR quer soltar todo mundo, o ministro não. Ache alguma coisa na rede social. Por quê? Provavelmente essa senhora aqui, ela não depredou nada, ela não quebrou nada. E ainda que depredasse, não é tentativa de golpe. Mas com certeza essa senhora, se esteve lá no dia, estava com uma bandeira, clamando por um Brasil melhor, desarmado, sem pedra na mão, sem arma. Ó, revirem a vida dessa mulher. Aonde? Na rede social. E vejam o que ela é. Porque nós vamos punir pessoas pelo que elas são, porque elas são de direita, porque elas são patriotas, porque elas são bolsonaristas, e não pelo que elas fizeram. Olha só como que eles justificavam as prisões. Olha aqui, olha, esse cara não gosta do Barroso e do Lula. Olha as mensagens do bolsonarista. Vamos manter a prisão dessa gente que nas redes sociais
não gosta do STF. Olha a rede social desse golpista, bandeira do Brasil, olha só, manifesto à nação brasileira pedindo a liberdade. Não, não, não. Mantenha a prisão desse cara. Provas contra ele? Quebrou alguma coisa? Não, não. Rede social dele. Esse tem que continuar preso. Era assim que funcionava. Era assim que o gabinete do ministro decidia quem era solto, quem era preso. Não tem prova do cara armado, vendendo droga, atirando, matando gente. Não, não. Olha a rede social. Bandeira do Brasil, mantenha a preventiva. E ó, é assim que segue. Ó, olha esse golpista aqui. Olha o que ele postou na rede social. Bom, tá explicado pra vocês o motivo de eu estar com ordem de prisão sem provas e centenas e centenas e centenas de pessoas no mesmo barco. E por que que ele, então, colocou uma prisão domiciliar em Bolsonaro? Porque vazou esse print. E tem muito mais. Aliás, Eduardo, como é que tá a situação dos demais conteúdos que você tem? O material já está com uma grande emissora internacional em avaliação. Deve estar estourando aí, espero que até sexta-feira. Então, já que está tudo já entregue para quem tem que jogar no mundo, falei, agora eu posso falar. Porque se algo me acontecer, não vai fazer diferença mais, o material já está entregue. Bom, aí eu já consigo entender, então, como que eu estou condenado e como que tem um monte de gente condenado. As provas que são de certos vídeos que eu falei, né? Ah, ele é bolsonarista, ele atacou o STF, ele fez... Então, pegaram um monte de prova. Então, a minha liberdade de opinião foi criminalizada, eu virei um criminoso. Ok, agora lidando com esse tipo de gente, você pode esperar qualquer tipo de coisa. Então, uma domiciliar a Jair Bolsonaro é leve para quem pode dobrar a aposta para ver se o tagliaferro cala a boca. Ah, vamos ver se prendendo o Bolsonaro, esse cara não mostra mais print nenhum. Bom, já entendemos que o tagliaferro não tá para brincadeira. O povo que foi às ruas agora também provou que não. Então, vamos deixar acontecer, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso capitão e anistia já. O que você vai ouvir neste vídeo talvez seja a denúncia mais grave já feita contra o judiciário brasileiro. E não, isso não é teoria da conspiração, não é desinformação, não é boato de rede social. Isso está documentado com nomes, datas, prints, decisões, planilhas e mensagens de WhatsApp. E foi revelado por uma investigação corajosa conduzida pelos jornalistas David Aga e Eli Vieira, publicada pela plataforma Public e pela organização Civilization Works. E o que essa investigação mostra é simplesmente brutal. O Brasil sofreu sim um golpe de Estado, mas não com tanques nas ruas ou militares no poder. O golpe foi dado de dentro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, com o silêncio ensurdecedor da imprensa, com a cumplicidade do governo e com os aplausos de quem deveria denunciar. Agora, com provas, podemos dizer, os réus do 8 de janeiro foram vítimas de uma perseguição política sistemática. Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram os prédios dos três poderes em Brasília. Houve vandalismo? Sim. Foi um golpe de Estado armado? Não. A maioria dos manifestantes era pacífica. Muitos chegaram depois dos atos. Alguns estavam ali para orar, vender bandeiras ou apenas protestar. O que veio depois foi a resposta mais desproporcional e arbitrária da história recente do nosso país. Prisões em massa, idosos, mães com filhos pequenos, gente sem antecedentes criminais. Todos jogados no mesmo balaio, rotulados como golpistas e terroristas. E quem comandava tudo de seu gabinete era Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal e, na época, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Um homem com um poder total, investigador, promotor e juiz da causa. O que ninguém sabia, ou pelo menos fingia não saber, e agora foi revelado pelos arquivos do 8 de janeiro, é que Moraes operava nos bastidores uma força-tarefa clandestina, secreta e inconstitucional, digna dos regimes soviéticos. Essa força-tarefa funcionava dentro do Tribunal Superior Eleitoral, mas tratava de casos criminais, o que é ilegal. E operava da seguinte maneira: eles vasculhavam as redes sociais dos manifestantes, classificava cada um com uma certidão digital, e com base nessas certidões, eles decidiam quem ficava preso e quem seria solto. Não importava se a pessoa tinha quebrado algo, ou se ela não tinha cometido crime, ou se tinha vendido algodão doce, se ela estava ali para vender bandeira, nada disso interessava. O que interessava era o que ela postava, curtia ou comentava nas redes. Postou que Lula é corrupto? Positivo. Usou verde e amarelo? Positivo. Compartilhou memes sobre as urnas eletrônicas? Positivo. Se a sua certidão era positiva, você continuava preso e ponto. A investigação revela os principais nomes por trás dessa operação. Cristina Kuzahara, chefe de gabinete de Alexandre de Moraes, que coordenava os bastidores. Eduardo Talhaferro era chefe da assessoria especial de desinformação do TSE. E Ayrton Vieira, um juiz instrutor do STF, responsável pelas audiências de custódia. E tudo está documentado em mensagens de WhatsApp oficiais. Em uma delas, Ayrton Vieira, que deveria ser imparcial, escreveu em tom sarcástico e cínico que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito: a prisão.
Em outra mensagem, Kuzahara ordena: a PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Ou seja, as prisões estavam sendo mantidas de forma ilegal, enquanto a equipe de Moraes, ou melhor, a Gestapo de Moraes, vasculhavam as redes sociais dos presos. Um dos casos mais absurdos é de um vendedor ambulante, Ademir Domingos Pinto da Silva. Foi preso mesmo sem ter participado da invasão. Ele estava lá só para vender bandeiras e foi classificado como positivo por tweets de 2018 criticando Lula e o PT. Ele passou 4 meses na prisão e agora ele usa tornozeleira eletrônica. Uma mulher foi classificada como positiva por compartilhar uma petição com 0 visualizações. A pastora Marisa Lobo, de São Paulo, foi condenada a 17 anos de prisão por ter ido rezar em Brasília. A aposentada Vildete da Silva Guardia, de 74 anos, foi presa por engano. Depois de 21 dias e um sangramento intestinal, ela foi libertada. Os dados ilegais e o sistema paralelo para identificar os manifestantes, a equipe de Moraes acessou bancos de dados sigilosos, e esse é o ponto gravíssimo. Ele acessou a GestBio, que é a biometria facial e impressões digitais de todos os eleitores do Brasil. Ele acionou a Receita Federal, ele acionou a RENAC, que é o cadastro de motoristas, tudo isso sem ordem judicial. Esses dados foram cruzados com postagens e redes sociais para montar dossiês secretos. Foram emitidas 1.398 certidões. Quem tinha certidão positiva, mesmo sem ter cometido crime, continuava preso. Através dessa denúncia, juristas de peso se manifestaram. Marco Aurélio de Mello, o ex-ministro do STF, disse que essas são penas de assassinos e não de manifestantes. O especialista em liberdade de expressão, André Marcília, escreveu que o mesmo órgão que julga está produzindo as provas, e isso é autoritarismo. Ives Gandra Martins, grande jurista, disse que Moraes criou uma força de repressão que a Constituição jamais previu. A gravidade do escândalo rompeu as fronteiras. O governo dos Estados Unidos, que já sabia de tudo isso, sancionou Alexandre de Moraes por violações de direitos humanos. Donald Trump aplicou uma tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, em resposta ao processo político contra Bolsonaro e pessoas inocentes. Lula respondeu dizendo que o Brasil é soberano. Mas os arquivos, senhor Lula, provam que a soberania popular foi sequestrada por dentro das instituições. Esta é a maior denúncia já feita contra o sistema de justiça brasileiro. É um verdadeiro escândalo. As revelações contidas nos arquivos do 8 de janeiro não são apenas constrangedoras, devastadoras, elas são criminosas. Pela primeira vez, temos provas documentais com nomes, datas, ordens internas de que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral operaram como braços de um projeto de poder e não como garantidores da Constituição. Alexandre de Moraes, mesmo sancionado pelo governo dos Estados Unidos sob a lei Magnitsky por violar direitos humanos de cidadãos brasileiros, segue exercendo suas funções como se nada tivesse acontecido. Não pediu afastamento, não foi investigado, não se explicou à nação. Pelo contrário, ele respondeu às denúncias com ainda mais autoritarismo. No dia seguinte, as manifestações massivas que tomaram as ruas do Brasil em dezenas de cidades, denunciando a escalada da censura, da repressão e do arbítrio judicial, Moraes decretou prisão domiciliar contra Jair Bolsonaro, sem novo fato, sem crime em flagrante, sem justificativa que se sustente à luz do direito. A reação imediata de um togado acuado não foi argumentar com provas, foi calar com tornozeleiras eletrônicas todos os seus opositores políticos. O verdadeiro golpe de Estado no Brasil não partiu das ruas, partiu dos gabinetes blindados das mais altas cortes da República. Um golpe sem armas, mas com algoritmos, sem tanques, mas com biometria facial, planilhas e hashtags invadidas e manipuladas. Um golpe que substituiu o devido processo legal por grupos de WhatsApp secretos, que usou a máquina do Estado para punir quem ousou expressar opinião contrária ao regime vigente. E que agora, diante da exposição pública dos seus métodos, dobra a aposta, com mais censura, mais retaliação e perseguição ainda mais aberta. Quando o magistrado sancionado internacionalmente e por práticas autoritárias ainda concentra poderes investigativos, punitivos e censórios, sem qualquer mecanismos de freios e contrapesos, já não se trata mais de um problema jurídico. Trata-se de uma emergência civilizacional.